Olá, me chamo Luiz Alberto. Sigo seu canal desde o início, pois esse assunto sobre lobisomens passou a fazer parte da minha vida e da minha família, por causa da experiência horrível que tivemos com essa fera. Foi algo traumatizante e que infelizmente não conseguimos esquecer ou fingir que não aconteceu. Tudo ocorreu no ano de 1988. Fazia 2 anos que eu e minha família, esposa e 2 filhos, tínhamos saído de Minas Gerais e vindo morar em São Paulo. Viemos para cá pois aqui tinha mais empregos. Mas tanto meus pais como os pais de minha esposa ainda moravam em Minas e a saudade estava apertando. Então naquele ano consegui comprar meu primeiro carro, um Santana Quantum 1.8. E nas férias combinamos de ir para Minas ver nossos pais. Pois bem, chegou o mês de março, peguei 30 dias de férias e partimos para Minas. A viagem de ida foi muito tranquila, foram quase 20 horas até minha cidade, mas se prolongou porque fizemos diversas paradas para alimentar as crianças, que na época tinham 7 e 10 anos. Chegamos lá numa segunda-feira de manhã, passamos dias e noites incríveis ao lado dos nossos familiares. Depois de 3 semanas, chegou a hora de voltar, e eu errei muito ao escolher sair de lá num domingo à noite. Se fosse hoje, com mais idade, experiência, jamais eu arriscaria viajar por aquelas estradas precárias à noite. Mas enfim, sabedoria só vem com o tempo e muitas cabeçadas. Saímos de lá por volta das 18 horas, rodamos por 4 horas, fizemos uma parada e meia hora depois pegamos a pista novamente. Rodamos por mais 3 horas, até que o cansaço e o sono bateu. Minha esposa então pediu para que eu encontrasse algum hotel ou pensão de beira de estrada, ou até mesmo que entrasse na próxima cidade para caçar uma pensão para descansarmos. Mas eu disse que aguentava dirigir mais um pouco e ela podia cochilar, que assim que desse eu ajeitava tudo. Dirigi por mais 2 horas. Naquele trecho não tinha um posto de parada e a cidade mais próxima seria Lavras. Então pensei em entrar na cidade para procurar algum lugar para dormir. E que decisão mais terrível cometi nessa hora. Estava chovendo, mas não muito forte. Mudei de pista para acessar a entrada da cidade e não sei de onde apareceu um caminhão. Eu havia olhado nos retrovisores segundos antes e não tinha caminhão nenhum. A pancada foi tão forte que fez nosso carro capotar algumas vezes. Eu só consigo me lembrar dos gritos da minha esposa e dos meus filhos. Foi tudo muito rápido, só deu tempo de eu gritar: "Meu Deus!". Quando o carro parou com os pneus para cima, olhei para o lado. Minha esposa estava com a testa sangrando. Tentei olhar atrás, mas não conseguia ver meus filhos. Eu chamava por eles. Um silêncio total. Estavam todos desmaiados. Até hoje não sei quem foi o caminhoneiro que nos fechou, pois dele não tivemos socorro nenhum. Fiquei ali tonto, sentindo muita dor, sem conseguir me mexer, apavorado e preocupado com minha família, como eu iria tirá-los daquela ferragem. Não sei o certo quanto tempo se passou. Ouvi um carro parando. Um homem e uma mulher se aproximaram do que antes era o para-brisas do carro. Com uma lanterna clareavam lá dentro. Eu pedi socorro para minha família e o homem dizia: "Calma, moço, calma, mas ali na frente tem um posto rodoviário. Vou lá pedir ajuda, já volto, fique calmo." Mas o medo daquelas pessoas sumirem e nos abandonar lá era grande. Pedi que a mulher ficasse ali conosco e de prontidão fui atendido. Passou muito tempo, o dia estava quase clareando, devia ser umas 5:30 da manhã, quando o socorro chegou. Aquele casal nos acompanhou o tempo todo. Realmente pareciam preocupados e se importar conosco. Meus filhos tiveram várias escoriações e luxações no braço ou na perna, assim como eu e minha esposa, mas ainda tínhamos a vida. Ficamos em observação no hospital por 24 horas, e aquele casal, qual os nomes eram Irene e Osmair, ali nos acompanhando. Tivemos alta, e aí? Ir para onde? Sem dinheiro suficiente, sem carro, sem número de algum parente,
O único número de telefone que eu me lembrava de cor era o do meu encarregado. Então, antes de sair do hospital, eu pedi à enfermeira que fizesse uma ligação para mim. Ela me colocou ao telefone e expliquei para seu Sebastião toda a situação. Ele disse que iria mandar um peão da obra com o carro da empresa nos buscar. Eu disse que já tinha tido alta e não podia ficar mais no hospital. Estaria esperando o peão na casa de Dona Irene e seu Osmair, que gentilmente nos convidou para ficar lá o tempo que fosse necessário. Então passei o telefone para seu Osmair e ele deu as coordenadas de como chegar até o sítio onde ele morava. Provavelmente, minha carona chegaria por volta das 4 ou 5 da manhã. Então fomos para o sítio desse casal. Andamos tanto que eu nem sabia mais onde eu estava. Já era noite. Fomos muito bem acolhidos, naquela casinha simples de sítio. Apesar de ser muito afastado da cidade e não ter vizinhos por perto, era de certa forma aconchegante. Tomamos banho, jantamos, meus filhos puderam dormir numa cama quentinha e ficamos ali proseando. Dona Irene era muito conversadeira, queria saber todos os detalhes do acidente, mas mal nos lembrávamos, foi muito rápido. Certa hora, seu Osmair levantou rápido da cadeira, dizendo: Vixe, me esqueci de trancar a janela e as portas da sala. E saiu rápido em direção dos quartos. Dona Irene também se levantou e trancou a porta da cozinha, que era de madeira pura. Passou a chave 2 trancas enormes e ainda atravessou uma madeira bem pesada. Fiquei espantado de ver tanta coisa para fechar uma porta, mas a expressão de preocupação dos dois era intrigante. Minha esposa então perguntou: Dona Irene, está tudo bem? Estamos seguros aqui? E Dona Irene, voltando para a mesa e se sentando, falou: agora parece que estamos. Portas e janelas estão bem trancadas, só se for para acontecer mesmo. Nisso, seu Osmair vinha voltando do quarto e falou: Pronto, as janelas estão todas travadas. A hora que vocês quiserem dormir, podem ir. Eu e a Irene dormimos tarde. Minha esposa se levantou com dificuldade, deu boa noite e foi se recolher no quarto onde nossos filhos já dormiam. Mas eu não. Fiquei realmente muito intrigado com tudo aquilo e perguntei para o casal: Vocês me desculpam por ser enxerido, mas o porquê tanta preocupação com as janelas e as portas? Dona Irene olhou desconfiada para o marido e deu um gole no café. Seu Osmair pigarreou, me olhou bem sério e falou baixinho: É que tem um bicho aqui nessa região, moço, que não dá sossego, principalmente na época de quaresma. Nós já estamos acostumados, né, Irene? Mas vocês que são da cidade, é capaz de desmaiar se o ver. Que bicho é esse, seu Osmair? Ué, qual bicho que aparece na quaresma, moço? O lobisomem, uai. Segurei o riso, pois seria desrespeitoso com eles, mas imaginei que pela idade deles, que já aparentavam ter 55, 60 anos, com certeza era cisma de velhos criados em sítio. Então só concordei com a cabeça e disse que ia me deitar também, pois pelos meus cálculos, a carona chegaria dali umas 3 horas. Me deitei no quarto escuro e o casal ficou lá na cozinha. Vez ou outra, eu escutava um cochichado dos dois. Em certa hora acordei com minha esposa em pé ao lado da cama me chamando: Acorda, Luiz, acorda, tem alguma coisa na janela aqui, vem ver, vem ver. Eu acordei meio tonto e logo meus filhos acordaram também. Mãe, pai, o que é isso lá fora? Eu tô com medo. Eu cheguei perto da janela e ouvi uma respiração muito forte, ofegante. Parecia de um boi ou outro animal de grande porte. Seu Osmair entrou no quarto e falou baixinho: Eu não disse pra você, seu moço? É ele. Essa peste não dá paz. Dona Irene pegou meus filhos e os colocou novamente na cama. Os cobriu e ficou lá do lado deles, falando baixinho para eles dormir, que estava tudo bem e ela ficaria ali com eles. De repente ouvimos uma pancada forte na porta da sala, e depois outra, e mais outra. Achei que a porta viria ao chão, pois nunca vi uma pancada tão forte como aquela. Meus filhos e minha esposa começaram a chorar baixinho com medo. Eu e seu Osmair corremos para a sala. Seu Osmair pegou uma espingarda velha e carregou. Eu estava sem reação, não sabia como agir naquela hora, e nem sabia se o que estava lá fora era de fato um lobisomem, ou só um boi ou uma vaca. Até que o ser começou a arranhar a porta e uivar. Mas não era um uivo igual de cachorro, não. Era um uivo misturado com grito. Não sei bem o que era aquilo, mas arrepiava até a alma.
Corri no quarto e falei para minha esposa o que era. Ela me olhava sem acreditar. Meus filhos, abraçados a Dona Irene, choravam e tampavam os ouvidos para não ouvir aqueles gritos terríveis. Seu Osmair gritou: "Vai-te embora, maldito! Aqui não tem nada para você não!" Mas não adiantou nada. O lobisomem começou a correr em volta da casa e dar pancadas nas janelas, paredes e portas. Eu só pensava: meu Deus, o que eu fiz para merecer tudo isso? Nos proteja. Peguei 2 facas e fiquei de prontidão. Se o bicho conseguisse entrar, eu teria que ter força e coragem para defender minha família e aquele casal de amigos. Seu Osmair corria dentro de casa acompanhando o bicho que corria lá fora e continuava gritando: "Suma, amaldiçoado! Vai-te embora, ou vou te encher de chumbo!" Até que fomos surpreendidos por um barulho em cima da casa. O maldito bicho havia subido no telhado. As telhas todas de barro, imaginem, começaram a balançar. Seu Osmair falou: "Sangue de Jesus tem poder, te prepara, moço, que ele vai cair aqui dentro." Eu ali segurando aquelas facas, mas só eu sei o medo que eu sentia por dentro. Minhas pernas estavam travadas. E travei mais ainda quando aquele ser arrancou uma telha e pude ver seu rosto. Nem dá para chamar aquilo de rosto. Que coisa feia, muito feio, um demônio em vida. Aquele bicho era todo deformado, tinha olhos vermelhos, dentes grandes, focinhos de porco, orelhas de cachorro, todo peludo. Aquilo encaixou o focinho ali onde tinha a telha e começou a rosnar para nós. Seu Osmair ia se preparando para atirar quando ouvimos buzinas de carro. Era o peão que acabara de chegar. Ele buzinava sem parar e acelerava o carro, fazendo muito barulho. O bicho saltou de cima da casa e não sei para onde ele foi. Dona Irene olhou pela janela e falou: "Tem um rapaz em pé perto do carro, fazendo sinal para cá." Seu Osmair arriscou abrir uma brecha da porta. E o rapaz gritou: "Eu vou encostar com o carro aí, pede para eles entrar rápido no carro." Então pegamos nossas malas e ficamos de prontidão. Seu Osmair falou: "Corram para o carro que eu dou cobertura." Nessa hora eu acho que o bicho deveria estar escondido, pois entramos rápido no carro. Olhei pelo retrovisor e seu Osmair já tinha fechado a porta. Saímos tão depressa que mal tivemos tempo de agradecer aquele casal. O peão, muito assustado, começou a nos contar: "Minha Nossa Senhora, quando eu embiquei o carro de frente para casa, eu vi um bicho grande igual um macaco em cima do telhado. Na hora eu lembrei que minha avó me contava que em sítio aparece lobisomem. Então eu comecei a buzinar e acelerar para assustar aquilo, pois ele ia conseguir arrancar aquelas telhas todas e ia pegar vocês lá dentro. Misericórdia, nunca mais eu volto aqui." Minha esposa e filhos, em estado de choque escutando ele contar, foi quando meu filho gritou: "Ai, pai, o bicho tá aqui." Eu olhei para trás assustado. Por um momento, achei realmente que o lobisomem estava escondido dentro do carro. Mas ele estava do lado de fora, correndo, acompanhando o carro. Então podemos ver melhor aquele ser diabólico, exatamente como é contado em todos os relatos assustadores. Aquilo acompanhou o carro por uns 10 minutos e sumiu entrando na mata. Estávamos tão assustados, com tanto medo, que fizemos a viagem toda sem trocar uma palavra sequer. E até hoje, esse assunto é proibido dentro da minha casa, tamanho trauma que trouxe para nossas vidas. Boa noite. Olá a todos. Esse relato não aconteceu comigo, mas sim com o primo de minha mãe e sua esposa. Eu cresci ouvindo minha mãe contar. É um relato um tanto inusitado, pois pelas características da fera, de olhos amarelos, dizem que são lobisomens de sina e que esses não atacam pessoas, diferente dos pactuados, olhos vermelhos, que são muito perversos. Segundo minha mãe, seu primo Zezé e sua esposa Cida eram moradores de Jaú, interior de São Paulo, e esse caso aconteceu em meados dos anos 50, 60. Naquela época, a cidade de Jaú era uma das principais cidades cafeeiras do interior. Havia muitas fazendas gigantes. Pessoas chegavam e iam embora todo o tempo. Os trens não paravam, principalmente nas épocas de colheita. Até hoje na cidade tem uma avenida por nome Avenida do Café, mas antigamente era a Rua do Café, onde tem até hoje um galpão enorme.
aonde ficava armazenado as sacas de café das fazendas, e logo depois eram levadas até a ferroviária, que ficava a poucos metros dali. Pois bem, numa época dessa de colheita, Zezé e sua esposa Cida foram trabalhar numa fazenda chamada Iguatemi, uma das maiores dali. Eles tinham uma filhinha, e como colher café dava muito dinheiro, eles não perderiam essa oportunidade. Nessa fazenda haviam muitas casinhas para abrigar seus colonos e familiares. Eram casas simples, afastadas umas das outras e também afastadas da sede. Então Zezé e Cida ficaram numa casinha dessas. O banheiro naquela época era chamado de latrina e ficava uns 20 metros mais ou menos das casas. Na cozinha da casa tinha um fogão a lenha, que Cida nunca deixava apagar o fogo, pois acima dele havia alguns varais de carnes e embutidos, que ficavam ali defumando. Era muito comum na época. E tudo se deu por conta dessas carnes e embutidos defumados. Zezé tinha o costume de se levantar à noite e sair lá fora para usar a latrina e deixar a porta da cozinha aberta. E Cida já o tinha alertado para não fazer isso, pois os quartos não tinham porta. A única porta era a da cozinha. E aquele cheiro gostoso das carnes defumadas poderiam atrair algum animal para dentro de casa, enquanto ele estaria lá na latrina. E ela temia também por sua segurança e de sua filhinha. Mas Zezé não levava nada a sério, pois ali na fazenda era tudo tão tranquilo que ele não via risco algum. Pois bem, numa noite normal e tranquila, como todas as outras, Zezé se levantou e foi para a latrina, deixando a bendita porta aberta. Algum tempo depois, Cida acordou com um barulho que vinha da cozinha. Ela passou a mão na cama e percebeu que Zezé não estava deitado. Ela imaginou então que ele estaria lá. Ela se levantou e foi até a cozinha. Quando ela olhou para o fogão a lenha, quase desmaiou de medo e susto. Em cima do fogão, naquela parte onde se armazena a lenha, que ainda será queimada, tinha um bicho enorme, parecido com um cachorro, só que muito maior, com pelos negros, corcunda e pernas tortas. O focinho era comprido e as orelhas grandes e os olhos muito amarelos. Ele estava em pé, tirando as carnes do varal e comendo. Cida soltou um grito de medo ao ver aquela cena bizarra em sua cozinha e começou a gritar: Zezé! Zezé! Corre, Zezé! Tem um lobisomem aqui na cozinha! Corre, Zezé! Segundo Cida, o bicho não esboçou nenhuma reação ao vê-la. Parecia não se importar com sua presença. Minutos depois, Zezé entrou correndo na cozinha, erguendo as calças e segurando um pedaço de madeira. Mas quando ele viu o bicho, e viu que se tratava de fato de um lobisomem, percebeu que aquele pedaço de madeira não seria suficiente para se defender e defender sua família de um ataque. Então pegou ao lado da porta uma mão de pilão, daquelas grandes e pesadas que eram usadas para moer grãos. O bicho, vendo Zezé se armar com aquele objeto grande e pesado, não o atacou, muito pelo contrário, pulou do fogão para baixo da mesa, que era daquelas antigas, rústicas e altas. O lobisomem olhava para todos os lados e rosnava, tentando achar uma brecha para correr para fora. Zezé ali tentando lhe acertar alguma paulada. Saiu de perto da porta nessa hora, e foi nesse momento que o bicho aproveitou e correu em direção a ela. Ele correu em pé e desengonçado. Quando ele passou para o lado de fora, Zezé conseguiu acertá-lo em cheio, bem no meio das costas. Disse Zezé que a paulada foi tão forte que o lobisomem chegou a envergar para frente, soltando um grito de dor muito alto. E vai parecer engraçado o que vou falar agora, mas acredito que para Zezé e Dona Cida não foi nada engraçado na hora. Na hora da paulada, o bicho saiu todo se cagando. Zezé e Cida ficaram paralisados, olhando o bicho correndo e sumindo na escuridão. Muito rápido, um fedor de podre tomou conta da casa. Disse que foi mais de quilos de bosta que aquela besta soltou na porta e saiu soltando até certa altura por onde passou. Zezé e Cida passaram a madrugada lavando a cozinha e limpando lá fora, mas o fedor era tanto que demorou dias para desaparecer. Obviamente que esse acontecido virou notícia ali entre os colonos, e só não passou como mentira porque viram os montes de merda pelo chão que aquela besta tinha deixado. E pela quantidade e o fedor, não seria de qualquer animal.
Enfim, o que ficou no ar foi: por que será que o lobisomem não atacou Cida e seu Zezé? Será que realmente os de Sina não atacam pessoas? Esse foi o relato que minha mãe sempre nos contou e decidi compartilhar com vocês. Muito obrigado e boa noite. Gente, esses foram os 2 relatos de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Até a próxima!